Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco da Cultura, temos a honra de receber como convidado o ilustre professor e pesquisador Aníbal Bragança, que recebeu o Prêmio Jabuti 2011, intelectual dos mais respeitados e também uma grande figura e tem nos prestado os grandes serviços à cultura de Niterói e de nosso estado. Boa tarde, professor Aníbal Bragança, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, ouvinte, boa tarde, Carlos Mônaco, um velho e querido amigo. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Aníbal, o livro que você organizou com Márcia Abreu, impresso no Brasil, 2 séculos de livros brasileiros, recebeu o Prêmio Jabuti 2011 como o melhor lançamento do ano na área de comunicação. Gostaríamos que falássemos sobre a obra e a importância do prêmio. Bom, esse livro que eu organizei com a professora Márcia Abreu, da Unicamp, foi pensado desde 2007, motivado pela comemoração dos 200 anos da implantação da imprensa no Brasil, com a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Ele acabou saindo somente em 2010, porque foi difícil concluí-lo e todos os processos editoriais que muitas vezes demoram um pouco mais do que nós esperávamos. Entretanto, ele foi tão bem recebido pelo público e pela crítica, sendo considerado um dos melhores lançamentos do ano de 2011 pela Rádio CBN, e principalmente a escolha desse livro para receber o Prêmio Jabuti como o melhor livro do ano na área de comunicação foi de grande importância para todos nós. O livro é coordenado por mim e pela Márcia Abreu, tem textos meus e dela, mas, além disso, tem a participação de vários pesquisadores brasileiros na área do livro e da leitura. E para todos nós foi uma honra muito grande, porque o Prêmio Jabuti, que tem esta estatueta, é muito cobiçado por todos os autores e editores brasileiros, porque ele tem uma repercussão muito grande na mídia e também no mercado editorial. Os prêmios Jabuti são valorizados e a carreira do livro e a difusão da obra depois de receber o Prêmio Jabuti foi muito grande. Já antes tinha tido 3 tiragens. O livro teve foi uma coedição da editora da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, com a Fundação Biblioteca Nacional. E até o recebimento do prêmio já estava na 3ª tiragem. Depois do prêmio, as vendas aumentaram muito, porque o interesse pela obra se ampliou muito grande para várias outras áreas, além daquela inicial que era das pessoas interessadas em livro e leitura. Foi uma obra que passou a interessar muito aos estudiosos de história do Brasil, de história da educação, de história da biblioteconomia, das artes gráficas, enfim. É uma obra que muito nos orgulha. Realmente, a conquista do Prêmio Jabuti pelo professor Aníbal foi motivo assim, de muita alegria por parte dos intelectuais aqui de nossa cidade. A repercussão foi belíssima e eu parabenizo por essa conquista, Aníbal. Muito obrigado. Antes,
o livro Livraria Ideal, do cordel à bibliofilia, lançado em 1999 e reeditado em 2009, também havia recebido um prêmio. Fale-nos um pouco deste livro, que tanto me orgulhou, né? Você foi uma pessoa que colaborou muito para a escrita desta obra, que se baseou na minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Universidade de São Paulo. E ele, na época em que eu defendi a dissertação, ele recebeu o prêmio de melhor dissertação do ano na área de comunicação em produção editorial. E depois, quando o livro foi lançado, na primeira edição pela editora da UF, ele entrou também em várias listas de melhor livro do ano, e uma que muito me honrou foi a escolha do Márcio, do saudoso Márcio Moreira Alves, que no final do ano fez uma lista das mais importantes obras lançadas naquele ano e colocou Livraria Ideal dentre outras obras de grande valor. O livro teve uma boa repercussão, tanto que depois esgotou e saiu uma nova edição pela editora da Universidade de São Paulo em 2009. Por sinal, uma belíssima edição. Parabenizo a Eduf e também a de São Paulo pelo brilhantismo, pela maneira com que apresentou essa obra que muito nos orgulhou. Devo dizer que essa obra, ela trata da trajetória de Silvestre Mônaco, pai do Carlos Mônaco, desde o período que ele chegou ao Brasil, em 1922, e mesmo antes até dele chegar, quando o pai já tinha vindo, até a década de 1960, a história da livraria que ele criou, que é a Livraria Ideal, que existe até hoje e que o Carlinhos dirige, já com Carlos César, o filho dele, assumindo, enfim, é uma trajetória de várias gerações de livreiros. A história do Carlos Mônaco, do Silvestre Mônaco e do Carlos Mônaco também, confunde-se com a história da cultura de Niterói. Então, a obra ela é também uma história cultural da cidade de Niterói. Muito obrigado, Aníbal. Aníbal, que outros livros você lançou? Tem uma obra que você organizou com a professora Maria Lisete dos Santos sobre Geir Campos, figura que muito conheci. Gostaria que você nos falasse desses livros. Bom, Geir Campos foi um dos principais intelectuais do século XX no Brasil e foi uma pessoa que participou ativamente da vida cultural de Niterói. Ele morou aqui a maior parte da vida dele. A morte do Geir nos trouxe, enfim, uma grande perda e significou tristeza para muitos de nós. Então, nós organizamos junto, a partir de uma iniciativa de Rael Pedrosa, de Alaor Cisino Dias, organizamos uma homenagem ao Geir Campos, pouco tempo depois do falecimento dele. Essa homenagem, na qual falaram várias pessoas, nós convidamos vários amigos dele para falar sobre a vida e a obra de Geir Campos, acabou resultando na publicação deste livro que eu organizei com Maria Lisete dos Santos, que é A Profissão do Poeta e Carta aos Livreiros do Brasil. São textos sobre o Geir Campos e alguns textos do próprio Geir, esse principalmente, Carta aos Livreiros do Brasil, que é um grande estudo que ele fez sobre o mercado do livro na década de 1950, e principalmente poesias e crônicas, algumas crônicas e poesias inéditas que estão neste livro que foi publicado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Você organizou
as obras reunidas de Luiz Antônio Pimentel em 3 volumes lançadas pela Niterói Livros no ano de 2004. Gostaríamos que falássemos a respeito desse projeto e também da sua importância e da relação com o nosso queridíssimo Luiz Antônio Pimentel. Bom, Luiz Antônio Pimentel é uma figura de grande relevo na história fluminense, na história de Niterói, e está prestes a completar o centenário. Agora em março ele faz 100 anos de plena atividade, com grande lucidez, com grande generosidade, como sempre ele teve. Em 2004, o então secretário de Cultura do Estado, Marcos Gomes, me pediu que apresentasse algum projeto na área de literatura em Niterói que ele gostaria de desenvolver, gostaria que eu coordenasse esse projeto. E eu apresentei até alguns projetos, mas o projeto que mais interessou a Secretaria de Cultura foi a organização das obras reunidas de Luiz Antônio Pimentel. E foi o projeto em que eu mais gostaria de trabalhar, então foi uma grande alegria. Durante alguns meses pesquisei em jornais, porque o Luiz Antônio Pimentel, sobrinho do saudoso jornalista Figueiredo Pimentel, ele iniciou na imprensa do Rio de Janeiro, escrevendo na Gazeta de Notícias desde muito jovem. E tive o prazer de nessas pesquisas, encontrar várias crônicas que o Luiz Antônio Pimentel escreveu, que estavam meio que esquecidas, o próprio Pimentel não lembrava muito delas, e que formam este conjunto que eu organizei sob o título Crônicas do Rádio nos Tempos Áureos da Mairinque Veiga, que é um dos livros mais... acabou se tornando um dos livros mais importantes para a história do rádio, porque normalmente a história do rádio no Brasil começa a ser estudada com o período áureo da Rádio Nacional. E o Pimentel assistiu ao nascimento, praticamente, ao nascimento, aliás, ele assistiu ao nascimento do rádio no Brasil. E estas crônicas mostram bem as atribulações e vicissitudes porque passou o rádio no início da sua história no Brasil. É um livro que se tornou uma fonte de referência para os pesquisadores de história do rádio no Brasil. Esse foi o 3º volume das obras reunidas e o 1º volume foi Enciclopédias de Niterói, em que eu reuni vários trabalhos que o Pimentel escreveu sobre Niterói, várias biografias e estudos e crônicas sobre as praias de Niterói na década de 1950. São crônicas deliciosas sobre Itaipu como uma promessa de que se tornaria um grande balneário, era uma localidade distante e que as pessoas iam e gostavam muito das praias e tal. Enfim, há várias passagens deliciosas de ler da produção em prosa de Luiz Antônio Pimentel no livro Enciclopédias de Niterói, que o Pimentel é considerado um dos grandes historiadores da cidade e esse livro é uma fonte para quem quiser conhecer a cidade de Niterói. E o 2º volume é o volume da produção poética, e das crônicas e de uma novela que o Pimentel escreveu, e principalmente tem o livro Contos do Velho Nippon, que foi o primeiro livro publicado no Brasil sobre a cultura tradicional japonesa. E tem também o primeiro livro de um autor brasileiro, publicado no Japão, que é o livro Namida no Kitô,
do próprio Luiz Antônio Pimentel, que foi publicado lá quando Pimentel estava no Japão, em 1943, se não me engano, 42. Foi uma grande alegria poder contribuir para reunir uma obra que estava dispersa. São vários livros que ele tinha lançado antes e outros que foram formados para a coleção, que estavam dispersos em jornais e alguns manuscritos inéditos. E a partir da publicação, desta publicação, a obra de Pimentel passou a ser muito mais conhecida fora de Niterói, já foi estudada inclusive em congressos no Japão e no exterior, e nacionalmente a obra dele passou a ter um outro reconhecimento. Considerando que Pimentel é uma das grandes figuras da cidade, é um orgulho muito grande, é uma das pessoas que eu mais estimo, um orgulho muito grande ter organizado as obras do Luiz Antônio Pimentel, que é o presidente do Grupo Mônaco. E nós parabenizamos por esse trabalho, por essa belíssima organização dos 3 volumes que foram editados no ano de 2004. Você tem história em Niterói. Você realmente realizou inúmeros eventos culturais, quando da Livraria Pazárgara e outras livrarias mais. Eu acompanhei de perto e aplaudi de pé as suas iniciativas, querido Aníbal. Como começou sua relação com os livros e a importância que eles têm em sua vida? Os livros têm uma importância muito grande na minha vida desde a minha infância. Às vezes eu digo que os livros podem ser o substituto do pai. O meu pai veio para o Brasil quando eu tinha 8 anos. E a leitura e os livros foram um esteio para o meu desenvolvimento na escola primária em Portugal. Eu nasci em Santa Maria da Feira, que é do distrito de Aveiro, mas fica uma cidade perto da cidade do Porto, que é a segunda cidade mais importante de Portugal. E meu pai, por certas dificuldades familiares, ele resolveu vir para o Brasil e eu e meus irmãos e minha mãe viemos alguns anos depois. Os livros sempre foram uma grande companhia para mim. Eu logo cheguei e comecei a estudar aqui no Colégio Nílio Peçanha e nunca mais deixei de estudar. Uma época eu estudei no Liceu Nílio Peçanha e estudava muito na Biblioteca Pública de Niterói. E quando eu ia estudar lá, ficava admirando e, de certa maneira, invejando as bibliotecárias que trabalhavam na biblioteca pública e que tinham tantos livros à sua disposição. E aí eu tive vontade ou de ser bibliotecário ou de ser livreiro. Eu gostaria de ter uma biblioteca perto. E foi assim que eu vim a me tornar livreiro, em 1966, quando criei aqui em Niterói, com Vitor Alegria, a livraria Encontro. Depois ela passou a se chamar Livraria Diálogo, aí já com Renato Berba e Carlos Alberto Jorge, que foi uma livraria muito, eu diria, sem modéstia, que foi uma livraria muito importante da cidade, num período de grande efervescência cultural, num período antes do AI-5, onde havia uma grande mobilização pela redemocratização do país depois do golpe militar de 64. A livraria foi um centro dessa movimentação. E depois, com a repressão após a AI-5, a livraria foi fechada e eu fui preso por um período, eu e o Renato Berba, e acabou que a livraria, nós
entrou em crise e nós a vendemos. E mais tarde eu retomei meus trabalhos com um livro, com uma distribuidora de livros chamada Praia Grande, depois com o Centro do Livro, chamado Livros para Todos, que era uma biblioteca de aluguel, e depois me animei de novo e inaugurei a livraria Pazarga, daí em Icaraí, foi a primeira livraria de Icaraí, um bairro daqui de Niterói. Essa livraria, como o Carlinhos falou, foi uma livraria muito ativa, muito moderna, diria também que precursora, tinha uma sala de chá, tinha uma sala de teatro e foi um centro ativo de dinamização cultural na cidade. Depois, a livraria acabou num período em que eu já tinha começado a trabalhar na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Arte e Comunicação Social. Quando eu comecei no curso de comunicação, o meu interesse foi estudar a história do livro. A história do livro, que eu já tinha feito o curso de História e me interessado pelo tema, foi o centro da minha preocupação e das minhas pesquisas, foi a história do livro no Brasil. E desde então, desde 1985, eu sou professor da UF, eu tenho me dedicado à história editorial brasileira e à história do livro e da leitura no Brasil. Com isso, eu continuo até hoje muito ligado ao livro e à leitura, e esses trabalhos, esses livros publicados são dentro dessa área, porque, enfim, acabei me tornando um pesquisador reconhecido pelos trabalhos que eu desenvolvo na área do livro e da leitura. Você é professor do Instituto de Arte e Comunicação da UF desde 1985 e também pesquisador e consultor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia. Você, Aníbal, se transformou talvez na principal referência nos estudos brasileiros sobre o livro e a história editorial no país. Como você vem construindo sua carreira acadêmica? Bom, depois de eu ter feito o curso de História na UF, eu entrei para a UF no curso de Economia, interrompi por causa da livraria e depois retomei o curso de História e me formei em 71. Sempre interessado na questão do livro e da história do livro. E quando eu ingressei na UF, meu interesse no mestrado e no doutorado, ambos eu fiz na Universidade de São Paulo, foi também em estudar o livro, no caso do mestrado, a livraria ideal, no caso do doutorado, o papel do editor, mas principalmente focado na trajetória do livreiro português no Brasil, quer dizer, português que veio para o Brasil com 15 anos de idade, quer dizer, a temática da imigração também é uma temática constante nos meus estudos. E o Francisco Alves foi o primeiro grande editor brasileiro, ele nasceu no Minho, em Portugal, e veio para o Brasil com 15 anos e se tornou aqui o primeiro grande editor brasileiro, e especialmente de livros escolares. Depois deixou um grande legado quando deixou toda a sua fortuna, que era imensa, para a Academia Brasileira de Letras. Eu, como pesquisador dessa área, também contribuí para a realização de congressos nacionais e internacionais, como o LIED, e fui diretor científico da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, que é a principal sociedade de pesquisadores de comunicação que existe no Brasil. Assim, eu tenho procurado dar minha contribuição agora como pesquisador da área do livro no Brasil, antes como livreiro, e essa trajetória de livreiro, editor e depois de pesquisador
me tem facilitado a dar uma contribuição diferenciada na área. Você recebeu algumas honrarias, como a medalha José Cândido Carvalho, a medalha Felisberto de Carvalho, concedidos pela Câmara Municipal de Niterói, além do título de cidadão niteroense. Além disso, você recebeu da Presidência de Portugal o título de Comendador da Ordem do Mérito e o título importantíssimo na cidade, que é o Intelectual do Ano de 2007. Então, eu gostaria de saber como é que você se sente tão prestigiado em Niterói e em Portugal, país onde você nasceu, Aníbal. Bom, eu me sinto bem luso-brasileiro e até diria luso-niteroense. Eu, desde que cheguei de Portugal, vivo em Niterói e me sinto um cidadão de Niterói. Tive essa participação na vida cultural na cidade como livreiro. Depois fui secretário municipal de cultura em 89, 90 e assim eu me sinto muito feliz. Eu tenho realmente uma experiência de ter nascido em Portugal, que é um país que eu adoro, e estar vivendo no Brasil há mais de 50 anos e adorar o Brasil e adorar Niterói. Então, essa é uma experiência que me enriquece muito e fico muito feliz com esse reconhecimento, inclusive de ter recebido o título de Intelectual do Ano em 2007, do qual eu me orgulho muito. Você pertence à Academia Niteroense de Letras e também ao PEN Clube do Brasil. PEN Clube do Brasil e a Academia Niteroense de Letras. São instituições que você faz parte. Há outras mais ou... Não, só essas. E mesmo assim, eu já sou meio... mais um título honorífico, porque, na realidade, eu sou um historiador e não propriamente um escritor. Você tem 3 filhas. A Hermínia, que é diretora de televisão da TV Brasil. Joana, que é médica e professora da Unicamp, e Celina, que é economista e educadora, além de 5 netos. Foi convidado ano passado pelo presidente Galeno Amorim para assumir o cargo de coordenador geral de pesquisa e editoração da Fundação Biblioteca Nacional, onde você está cedido pela Universidade Federal Fluminense. Quais são os seus planos para o futuro, Aníbal? Bom, o desafio que me colocou o Galeno Amorim de fortalecer a Biblioteca Nacional como uma instituição de pesquisa e, ao mesmo tempo, criar a editora da Biblioteca Nacional são desafios a curto prazo que me têm tomado, que me têm absorvido completamente. E eu espero dar essa contribuição pelo tempo que for permitido. No mais, eu me sinto bastante realizado e espero retomar minhas pesquisas e publicar ainda o livro sobre Francisco Alves e continuar contribuindo para a área do livro da leitura no país. Parabéns a você, Aníbal, você que chegou a Niterói no ano de 1956, é considerado um dos livreiros mais importantes que a cidade já teve, foi secretário municipal de cultura 1989 a 1990 e presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural da antiga Fundação de Arte de nossa cidade. Considerações finais? Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre os livros, sobre as publicações que eu tenho feito, sobre essa trajetória. Estou muito honrado de falar na UniTV, no canal da nossa universidade, e com você, Carlos Mônaco, e com toda a equipe, a quem eu estendo os meus agradecimentos. Agradeço a presença do professor, pesquisador e acadêmico Aníbal Bragança em nosso programa. Despeço-me agradecendo aos telespectadores. O segundo bloco, bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos.
O ano de 2012 já começou com novidade na Universidade Federal Fluminense. No dia 10 de janeiro, a Superintendência de Tecnologia da Informação inaugurou a Sala Segura, que é o local onde ficarão armazenados digitalmente todos os dados dos alunos, docentes e funcionários da UF, além dos prontuários dos pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro. A sala também segue a exigência legal de ser isolada e de ter controle sobre o acesso aos dados armazenados, de modo que cada um possa ver apenas as suas informações. De acordo com o reitor Roberto Salles, a digitalização é parte do processo de modernizar a universidade. Além disso, para o reitor, essa modernização busca o desenvolvimento sustentável, pois estimula a economia de papel. Nós começamos a digitalização porque a universidade, cada processo que você faz, esse processo, no final, depois de resolvido a contratação de um docente, o histórico, a vida do aluno, o prontuário do paciente, todo esse material forma-se um calhamaço de folhas que formam como se fosse um processo. Nós chamamos genericamente de processo. Então, esse material ele tem que ser guardado por muitos anos em algum lugar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos digitalizando, né, todo esse material e armazenando nos computadores. E também nós precisamos criar mecanismos para diminuir o papel. Papel significa você tirar da natureza ou plantar, reflorestar uma área com um tipo de árvore que é única, né, uma monocultura. Isso esgota o solo e acaba também, de certa forma, deixando de plantar a coisa que tem que ser plantada, árvores que possam servir de alimentos. Contando com a ajuda dos alunos na parte operacional, a Sala Segura é mais um componente de toda a central de dados da universidade. O espaço é formado por duas salas interligadas, em que uma é responsável pela energia e a outra por serviços. A concretização do projeto trouxe várias melhorias, tanto para o armazenamento de informação, quanto para os sistemas. Essa Sala Segura é um sonho da STI, da antiga NTI, agora da STI, por conta de disponibilidade, segurança dessa informação, né? Integridade também é muito importante, garantir que aquele dado, de fato, é o dado que representa a realidade. E essa sala partiu do antigo NPD que tinha aqui, no Centro de Processamento de Dados, né? E a partir daí foi desenvolvida, projetada e implementada agora, com os padrões de qualidade do mercado, né? De necessidade de piso elevado, por exemplo, onde a gente está pisando aqui agora, temperatura, monitoramento. Então, hoje, eu, enquanto diretor de desenvolvimento de sistemas, consigo projetar, desenvolver um sistema que eu sei que não vai mais sair do ar. Seguindo essa onda de modernização, os avanços não param por aí. Segundo o vice-reitor Sidney Mello, a construção da Sala Segura é só mais um avanço na produção de tecnologia de informação da UF. O vice-reitor também falou sobre os próximos passos desse processo. O passo seguinte serão as novas carteirinhas universitárias que vão agregar serviços para os alunos. Os alunos poderão ir a quiosque, tirar seus históricos escolares, acompanhar seus dados acadêmicos. Os alunos poderão carregar dinheiro no cartão e pagar o seu bandejão, ou eventualmente utilizar uma máquina Xerox. Sistema de gestão de biblioteca também, não precisa fazer aquela renovação todo ano de levar a carteirinha que hoje se faz. Então, nós estamos num processo de transformar a carteira universitária, a nossa nova carteirinha universitária, como a ponta do nosso sistema de gestão acadêmico, não só para o aluno, como também para o docente e para o funcionário. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. E hoje conosco a nossa queridíssima Márcia Veloso, que no ano passado fez 2 entrevistas conosco e foi uma coisa maravilhosa. Nós gostamos muito, você trouxe muitas coisas boas para a gente, muitas definições e conceitos a respeito da física quântica, que a gente não entende nada, mas que você deu para a gente aqui, né, noções
que foram maravilhosas e que, com certeza, a gente utiliza e vai aí caminhando, conhecendo mais um pouquinho sobre esse universo maravilhoso que a gente tem à nossa volta, que é inesgotável, né, Márcia? E hoje você é muito bem-vinda. Muito obrigada, tá? Beth. E a Márcia traz para nós hoje a vivência dela agora em 2011, que não é uma vivência nova, né? Isso não é novo para você, a vivência do Alto do Xingu, na tribo Camaiurá, onde a Márcia é pessoa queridíssima, né? Ela vai falar sobre o parentesco dela com a tribo Camaiurá, né, Márcia? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigada pelo convite para voltar aqui. UF é minha casa, são 40 anos de UF, sou professora da casa. Pois é, então, que coisa aparecer boa, aqui, né? para mim, é assim, um prazer, é um orgulho, é tudo de bom. E, dessa vez, eu não vim falando de ciências. Eu vim falando de bem-estar e um pouco de saúde também. Tá? Com certeza. Tive uma experiência, em julho, final de julho, início de agosto do ano passado. Você chegou do Alto Xingu em agosto de 2011, é, né? Eu participei do Quarupi, lá na tribo Camaiurá. Tá, então você fala para os nossos telespectadores o que é o que. E o que eu fui, como é que eu fui parar lá? Exatamente. Meus isso. pais eram sertanistas da expedição Roncador Xingu, que as pessoas conhecem como a expedição do Vilas Boas. Mas não era só do Vilas Boas, é Coronel Vanik, o Coronel Leão Neto, o Dr. Noel Núteus. Muitos pesquisadores, né? Não desbravadores. Sei. Tá? Você tinha Dr. Noel Núteus, era médico, Dr. Paulo Maria, daqui de Niterói, era médico. Então, a princípio, não foram nem com essa intenção da pesquisa propriamente. Não tinha. Como desbravadores a expedição mesmo. Roncador Xingu foi feita como esforço de guerra. Ocupação do Brasil Central, Sim. que foi na Segunda Guerra Mundial, tinha aquela história que a Alemanha ia invadir o interior do Brasil e ocupar o interior do Brasil. Então, aí para eles salvaguardar fizeram a ocupação, e foi quando começou realmente a ocupação com cidades, criação de cidades lá no sertão. Aí homem branco, E tinha homem branco se movimenta para lá para poder tomar conhecimento do que estava acontecendo. Não, aquilo foi esforço de guerra mesmo. Sei. Ela começa na base de Aragarças. Tá? Você tem Aragarças e Barra do Garças. Aragarças em Goiás, Barra do Garças em Mato Grosso. São cidades divididas por um rio. E você começa na base aérea. Há pouco tempo a Globo passou alguma coisa sobre a expedição, e eles vão até o sul do Pará. Sei. Tá? O local completamente desconhecido, desbravando mesmo. Não aquela coisa bonita que a Globo mostrou. Ninguém passou por cima da serra. Passaram por onde hoje é o leito da BR, que é completamente plano, paralelo ao Rio Araguaia. Então, e não era nada desconhecido, assim, nós não sabemos o que vamos encontrar pela frente. Sabia, porque tinha avião, e o avião fazia sobrevoo e deixava o ministro João Alberto, acompanhou de perto, ele era ministro de Estado na época do Getúlio, e ele era um excelente desenhista, e ele fazia o croquis do que ele estava vendo do avião e jogava para frente da expedição. Então, à frente da expedição tinha noção do que ia encontrar. Agora, Márcia, dessa época em que esses primeiros desbravadores chegaram no Alto do Xingu, né, de lá para cá, quer dizer, o que tem acontecido com esses índios, né? Aí, o que seria relevante? Em Chavantina, eles param, fazem um acampamento. Chavantina era a última fronteira, vamos dizer assim, civilizada, se a gente pode chamar isso. E do lado, e fica à beira do Rio das Mortes. Até hoje, o Rio das Mortes é considerado um dos rios mais limpos do mundo. Com todas as cidades à sua beira,
não existe um esgoto vazando para dentro do rio. O rio é cristalino, você para e você vê peixes monstruosos passando para lá e para cá, e as pessoas pescam e comem. Então, ali há realmente uma preservação da natureza. Tem. E aí, no Rio das Mortes, você tinha, na época, era a cidade Chavantina, tá? Que era a cidade de Chavantes, que era um acampamento mesmo, da expedição. Não era uma cidade, hoje é uma cidade e até cresceu. Tinha Nova Brasília, do outro lado do rio, e depois elas se juntaram e criaram a Nova Chavantina. E do outro lado do Rio das Mortes, o que você tinha era a terra de Chavante, e Chavante matava. Sim. Tá? Então você tinha contato até ali. E como é que é conviver com eles no dia a dia, Márcia? E, vamos lá, eu sou a primeira filha, vim pronta, nasci aqui, meus pais se conheceram no sertão, casaram lá. Aí, vim pronta, nasci aqui em Niterói, volto para o sertão, até quase 5 anos de idade. Um dia eu estou em casa e eu sumi, minha mãe briga comigo, o que houve, que você sumiu e não sei o quê. Não, mãe, porque pro modo que nós foi para riba para ver a derradeira, a mamãe começou a chorar, o papai disse, semana vocês voltam para a cidade, porque essa menina precisa de banho de civilização. Foi assim o retorno da gente, pro modo que nós foi para riba para ver a derradeira. E aí depois minha mãe teve a minha irmã, que nasceu em Chavantina, é uma das cidadãs mais antigas de Chavantina, que a cidade foi criada com a gente. Depois, teve um ano que minha mãe não teve filho e veio a Tatari. A Tatari era Camaiurá. A mãe morre de parto. E o Atatari foi deixado no acampamento, o Avael, o pai dele, entregou para a mamãe e disse, quando estiver na idade de caçar e de pescar, você devolve. Olha que maravilha. Foi assim, e aí ele ia pegar piqui, que é uma fruta, que é a base de alimentação deles, e foi embora. Né? E a Tatari ficou, depois, no outro ano, ainda nasce o Fernando, que é outro físico da família, nasce em Aragarças, tá? Em Goiás. E foi esse o nosso contato com o Camaiurá. Quer dizer, não acampamento, tinha um monte de índio, meus companheiros de infância, meus amigos de infância eram índios. E nessa ida ao Xingu eu tive a oportunidade de reencontrá-los. E de reviver isso. Toda aquela história, a alimentação, a casa, a cidade. Eu tive na casa que eu morei na expedição que vai fazer agora, 60, 70 anos da expedição. 70 anos que começou a expedição, eu estou com 63. Tá? E você vai falar um pouquinho para a gente sobre a alimentação deles. Tá. Aí, meu irmão morre, esse que é índio, morre agora com 60 anos, naquele temporal aqui do Rio, do Bumba. Sei. Um dia antes do Bumba, passado. escorrega uma pedra, no prédio da Marinha, ali na Ponta da Areia. E essa pedra escorrega e entra no quarto dele, ele estava dormindo, a mulher estava na sala assistindo televisão. Ninguém ficou ferido, só ele se foi. Era dia dele, hora dele, tinha todo marcado. Isso não foi divulgado, porque ali é área militar. E a gente comunica a tribo e tal, ele está enterrado em Niterói. E a surpresa da gente, ano passado recebe um ofício do Cotoque, que é o cacique da tribo. Fazendo um convite a convidando vocês. A gente para o Quarupi. Quarupi é a cerimônia dos mortos. É aquele quando fecha o luto, é o luto de toda a tribo. Né? E você tem troncos representando, troncos assim, representando, eles são todos enfeitados, representando o morto. Você chora durante uma noite inteira, você chora, e a gente senta do lado e de hora em hora porque vem 2 pajés de alguma das tribos que estão participando do Quarupi e cantam durante 45 minutos para alegrar a família e alegrar o morto. Quando o sol nasce, acaba a coisa e começa a grande festa do Quarupi, dos índios. Aí acabou o luto, é só alegria, não se fala mais no nome do morto. Então a grande festa é para também consolar a família dos mortos? Não, acabou. O sol se põe e acabou. O papo, já era. Tá? Aí você faz a celebração da vida.
Agora, anualmente, eles prestam essa homenagem aos Todo mortos? ano. Tanto os troncos quanto foram aqueles da tribo que morreram. Esse ano eram 6. Sei. Ano passado eram 6 troncos. Tá? E o tronco é de uma madeira que é o quarupi, a madeira. E você bate, parece som de metal. Ela é dura, dura, dura. 2 pessoas jovens não carregam aquele tronco. E no dia seguinte o tronco é levado para dentro do lago, que é para aquele índio, aquele que morreu, ele nunca mais sentir sede nem faltar peixe para sua comida. Olha só. E Mas aí, você não acaba. falou ainda sobre a alimentação A de alimentação vocês deles. lá. Eles comem o camaiurá, ele não caça. Esporadicamente, quando uma paca se joga na frente deles, olha eu aqui! Quase se joga dentro da panela, eles comem uma paca. Não tem problema, eles comem uma caça. Tá? Mas eles não são caçadores. Eles vivem de peixe e de biju. Biju é feito com polvilho. Polvilho você tira da mandioca. E a gente está acostumada com biju. Aqui no Nordeste usa muito biju. É polvilho e água, é isso? O polvilho dissolve de molho na água? Polvilho, não, muito pouca água. Você não pode molhar, não. Se você molhar, ele desanda, fica horrível. E aí você joga aquele pó Numa e ele vai se textura de agregando. mingau? Não, de pó mesmo. Sei. Tá? E você vai jogando e ele vai se agregando, agregando, agregando. Só que o polvilho do biju é uma coisa assim, grande. E esse peixe, ele passa por algum cozimento? Ele é moqueado. Sei. Eles abrem o peixe, limpam a barrigada do peixe, escamam o peixe, e aí tem um braseiro, um tanto assim, um palmo acima daquele braseiro, um pouquinho mais, e eles têm um gradeado de madeira que eles fazem com um galho. E ali vai botando o peixe. Tá? Tem sal, eles tiram Pois o é, sal. isso que eu ia perguntar. Como é que eles tratam o sódio? Qual é o tratamento que eles dão ao sal, né? O sal você tira do aguapé. Que Esse é o aguapé aguapé? que a gente vê aqui, que vive interrompendo o rio aqui no coisa, que eles têm aguapé lá. Aí pega aquele aguapé, você queima, tá? Transforma em cinza. Sei. Aí você lava, tira aquela cinza e você vai lavando, vai lavando. Aí depois que está tudo limpinho, você continua mexendo, mexendo, aí você deixa a água evaporar igual a salina nossa. Então, o E peixe é temperado... E fica embaixo um pozinho branco, mais salgado do que o nosso sal marinho. Ah, então, você fica aquele pozinho branco que eles colhem e aquilo é o sal. E eles temperam muito pouco sal. Muito pouco sal. Mas, olha, gente... E o tempo É todo saborosíssimo. que você ficou lá, então você comeu peixe, biju... Quando nós fomos, pediram que a gente levasse nossa comida. Acho que eles estavam com medo da gente. Tá? Sim. Aí chegou lá, eu fazia miojo. O que eu vou levar daqui para um bando de gente? Miojo. Aí eu fazia miojo de manhã e de noite fazia um sopão. E levei leite em pó para de manhã. E depois... E como é que é a parte de leguminosas lá? Eles comem legumes, verduras? Não. Fruta quando é época de fruta. Sei. E eles não têm deficiência de vitaminas, de... Que coisa, né? Olha. Não, cada marruá, cada beleza de pessoa é um negócio lindíssimo. Lindíssimo. E as crianças, você falou, e você falou que elas ficam até 6 meses, elas ficam dentro da oca, elas não saem da oca. Não, nasce uma criança, eu estava com uma neta, isso é lindo. Como eu sou irmã de um camaiurá, eu sou camaiurá para eles. Eu não fiquei no local externo que fica o turista, que é em geral ligado à universidade. Eu fiquei na oca da família. E ali eu era o tu. O tu é a avó. Eu era a avó deles. Tá? E eu fazia parte do grupo. E a minha neta tinha tido neném há pouco tempo, tinha 1 mês, e ela estava me dizendo a parar. Disse assim, não, a gente até 6 meses não sai de dentro da oca. Quer dizer, nem só a criança toma. Nem a mãe, nem o bebê.
e o bebê no colo, ou de uma tia, ou da mãe, ou de uma avó, sempre no colo. Raramente ele vai para a rede. E ele nessa de colo, quer dizer, bem juntinho, peito, em contato com o corpo. Eles andam nus. E essa nudez é de uma dignidade. Não existe nudez. Não tem indústria do sexo lá. Não, você não percebe nudez, nem de homem, nem de mulher. É um negócio. Você começa a perder os seus próprios preconceitos. No início, a gente, para trocar roupa, começa a puxar. Sutiã daqui, tira daqui, esconde dali. Depois, no segundo dia, você tira a sua roupa, bota a roupa que você tem que botar, assim, na maior naturalidade, entendeu? Não, todo mundo, assim, é uma coisa que ninguém percebe. É para você ver como é que todo o contexto nosso é cultural e mesmo. Família, né? Para eles, é uma coisa muito, muito, é a raiz de tudo. Está tudo dentro da família. A aldeia... Como é que é a relação, Márcia? Quer dizer, não querendo te cortar, mas é que o tempo corre e eu quero que você fale sobre certas coisas que são importantes para a gente. A relação das crianças com os mais velhos. Você não ouve choro de criança. Você não ouve. E por que será isso? Não, criança é muito acarinhada. Quem está do seu lado é o seu responsável. É muito acolhida, né? Muito atendida. Os menores podem estar soltos fora e tem sempre o adulto que estiver do lado é o adulto que toma conta da criança. Não existe, não é meu filho, não é seu filho. Não, todo mundo ali é filho de todo mundo. Toda criança é... Então, as crianças, você não vê gritos, você não vê ninguém gritando com criança, brigando. Não é necessário, né? Essa medição de força. Não, e eles têm uma vida calma. 5h30 da manhã, está todo mundo no lago, tomando banho. E do lado de fora está 8 graus, 6 graus, o lago é quente. Durante o dia vai a 36 graus. Chega de noite, o sol escondeu, a temperatura desce, despenca, é muito frio. E está todo mundo nu dentro do lago, tomando criança, bebê, o que for. Aí começa o sol a sair e fica todo mundo de costas assim para o sol, tá? Esquentando o lombo no sol. E os horários assim, de alimentação são horários rígidos? Não, come quando tem fome. Por que você precisa de relógio? Dorme quando tem sono? Dorme quando acaba a luz. O sol se põe, você vai dormir. As crianças também, né? Todo mundo, ninguém discute, você vai dormir. Eu bobeei no primeiro dia, quando eu olhei, cadê a tribo? Sumiu. Estava todo mundo dormindo e eu feito uma boba do lado de fora, olhando para o céu. E que, aliás, é um céu, como não tem poluição luminosa. Não, você não imagina que tenha tanta estrela no céu. É a coisa mais deslumbrante. E essa adaptação para você nos primeiros dias, foi fácil? Até 5 anos fui criada dormindo em rede, né? Então não tem problema nenhum para você. Não é difícil, não. Comer biju, sempre comi biju. Peixe moqueado, sempre comi peixe moqueado. Senti falta do piqui, não estava na época. Estava todo em floração. A fruta que se come é o que você encontra. Tem muita árvore. E aí você acha a fruta, você pega e come. Pois é, e como é que eles fazem com a questão da necessidade de atendimento médico, de intervenções? Dentro da aldeia tem uma enfermeira, você tem um posto, e próximo à aldeia, bem próximo mesmo, dá até para ir a pé, você tem o posto Leonardo, que é o posto da FUNAI, onde ali tem um médico com o avião, com o carro, e que atende todas as aldeias do Parque Xingu, Parque Nacional do Xingu, que é onde estão construindo o Belo Monte, que é um crime. Pois é, eu queria que você falasse, então, acima de tudo, a gente está chegando no finalzinho do programa, e eu quero muito que você fale sobre essa situação, quer dizer, como você vê, como a intelectual que você é, a pessoa dinâmica na sua área, né, que é a física, quer dizer, como você vê... Eu, como física, como alguém que estudou um pouco de meio ambiente, como alguém que estuda grade energética, eu acho que é um crime irreparável que nós vamos fazer. É criminoso o que está sendo feito. Agora, como pessoa que conviveu lá com a tribo, tá, eles estão muito revoltados. E os índios mais de cima, os cuicuros, mais próximos à aldeia,
estão muito bravos, muito bravos. E eles dizendo para mim, eu tive com o Jacalo, que era companheiro nosso quando criança, e ele dizendo assim, já os peixes já estão mudando, o rio já está mudando, e a usina ainda não está terminada. Eles estão muito revoltados e como um todo contra Belo Monte. Belo Monte é uma agressão que se faz contra nós, cidadãos desse país, contra os índios que moram lá, contra quem mora naquele... Ninguém perguntou para eles o que eles achavam. Por que Belo Monte? Não vai ficar um lote de energia lá. Vem um leão aqui para o Centro-Sul. Para quê? Por que isso? Pois é, então deixa para nós essa sua visão, né? Na sua ótica, o que você acha que acontece aí? Quer dizer, que interesses são esses e por que Belo Monte? Não sei o que tem por trás, mas que tem. E um dia a gente vai descobrir o que tem. Só que neste dia nós não vamos poder voltar atrás. É uma pena, né? É o estrago que nós estamos fazendo, é um estrago para a eternidade. Irreversível, né? É. O brasileiro vai ser conhecido na história do mundo como alguém que ajudou a destruir o seu próprio as mundo. reservas naturais. E você vê, hoje a retórica é sustentabilidade, né? Não, ali não tem. Aquilo vai ser feito para gerar 30% da sua capacidade. O rio não segura. É um rio de planície, é um rio muito lento, muito cheio de meandros, e que no período de seca ele praticamente seca. Quer dizer, para eles lá fica uma coisa Não, vai insuportável, interromper né? todo o ciclo de vida, vai interromper tudo. É um estrago violento. Que coisa terrível. E eu voltei de lá com uma lição. Ah. Tá? Quando eu saí, Então deixa pra eu não gente tinha essa dúvida. lição. Eu estava deixando a civilização e voltando para a selva. A selva é aqui. Pois é a impressão que eu tenho também é que a cada dia a gente levanta para conviver cada vez, não é, com uma selva que se agiganta e nos engole de uma maneira que a gente já não consegue respirar mais. O respeito ao idoso, o respeito ao outro, o respeito à criança, o respeito ao seu chefe, o respeito à vida, à comunidade, ao seu planeta. Olha, aqui é a selva. Eu não fui ao Xingu, mas eu compactuo com você. Pena que não deu tempo, porque aqui, olha só o que eu trouxe de material todo de lá, de artesanato, que era para poder mostrar fazem, tudo, né? Tudo Camaiurá. Olha aqui. Olha só que beleza. Todo aqui. As pulseiras são eles que fazem. Tem mais pulseira aqui. Que trabalho artesanal maravilhoso, né, E os Márcia? desenhos são característicos deles. Cada um tem um significado. Márcia, temos um minutinho para finalizar o nosso programa. Eu quero que você deixe suas considerações finais, acima de tudo, com uma mensagem para todos nós, daquilo que você acha que seja a nossa contribuição, alguma coisa que a gente possa fazer pelo nosso país. Primeiro, agradecer a vocês por terem me chamado outra vez. A outra, por favor, pare, Belo Monte. Ainda está em tempo. Nós ainda podemos salvar um pouco desse país. Parem, Belo Monte, e pensem no mundo que a gente quer deixar para os nossos netos. Então, para você, pense no mundo que nós queremos deixar para nossos filhos, para nossos netos, enfim, nossos descendentes. Para você, meu beijo grande, para não dizer que eu não virei para cá, para a câmera de cá. Outro beijo, até semana que vem, até o nosso próximo programa.